E aí, bonito, e aí, bonita, tudo bem com vocês? Olha só, está na nossa hora de arrasar para o SAEB. E o assunto de hoje é o assunto do texto. Bora lá? Sou a professora Luana Jensen de Linguagens. Ei, bonitos! Para trabalharmos a ideia central do texto, é óbvio que a primeira dica que eu posso dizer para vocês é leitura atenta do texto. Não adianta fugir. Em língua portuguesa e qualquer outra disciplina, para ser sincera, vocês precisam ter a prática de ler o texto de forma completa. Ou seja, leiam com calma, com atenção, para que vocês possam resolver o enunciado do exercício já com a primeira leitura do texto, certo? Bom, e afinal de contas, o que é o assunto ou o tema? Nada mais é, bonitos e bonitas, do que o conteúdo principal, sobre o que está falando esse texto. Então, por exemplo, se tivermos uma notícia sobre a inauguração de uma nova escola na cidade, com certeza as palavras relacionadas a escola, estudo e inaugurar estarão presentes nesse texto. E a partir dessas palavras, vamos entender qual é o assunto, qual é o tema desta notícia. Automaticamente, chegamos ao termo de palavras-chave, que nada mais são as palavras principais, aquelas que se repetem. E no caso desse exemplo seria escola, estudo, inauguração, cidade. Então aprendam a fazer essa leitura já circulando, já marcando quais palavras são essas, certo? Para ficar mais claro, vamos ao nosso primeiro texto? A quem pertence? Perto de Tóquio vivia um grande samurai, já idoso, que se dedicava a ensinar zen aos jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda de que ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu por ali. Queria derrotar o samurai e aumentar sua fama. O velho aceitou o desafio e o jovem começou a insultá-lo. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou insultos, ofendeu seus ancestrais. Durante horas fez tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se. Desapontados, os alunos perguntaram ao mestre como ele conseguiu suportar tanta indignidade. Se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos discípulos. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a calma, só se você permitir. Ei, bonitos, percebemos aqui que temos um texto mais longo, não é mesmo? Mas faz parte do processo, vocês precisam treinar a leitura de textos assim também. E mais ainda, observem que aqui temos um vocabulário talvez um pouco distante do nosso cotidiano. Então vamos entender algumas palavras do texto para que vocês possam responder a questão. Zen nada mais é que uma filosofia e a prática espiritual originária da China e muito popular no Japão. Ela busca a iluminação através da meditação e da compreensão da natureza da existência. Já impetuoso é um adjetivo, uma característica. É uma pessoa que age de forma impulsiva e sem pensar nas suas consequências. Escrúpulo significa a capacidade de distinguir o certo do errado e de agir de acordo com os princípios morais. Insultar é uma ação, significa ofender ou causar dor em alguém através de palavras ou ações. É uma forma de violência verbal. E impassível é uma característica, um adjetivo, e é a qualidade de ser calmo e equilibrado em situações difíceis ou estressantes. Significa não se deixar afetar pelas emoções
e manter a calma e a serenidade. Com este vocabulário, vai ficar mais tranquilo entender a nossa pergunta, que é objetiva. Qual o assunto do texto? Sobre o que fala esse texto? Na letra A, nós vamos ter como os guerreiros são corajosos. Na letra B, a importância de não se levar em conta as ações do outro contra nós. Letra C, a importância de revidar quando alguém o ofende. E letra D, a necessidade de lutar. Bom, bonitos, nós podemos observar que o texto nos traz uma história. Temos dois personagens principais. E a partir do acontecimento dessa história é que nós vamos inferir e entender o assunto principal do texto. E aí podemos analisar. O objetivo principal é falar sobre a coragem dos guerreiros? Não, nós temos um guerreiro específico que faz um desafio, mas não é tratado sobre a sua coragem. O texto vai falar sobre a importância de revidar, ou seja, responder alguém quando essa pessoa o ofende? Também não, porque nós percebemos que o personagem, o samurai mais velho, fica em silêncio aguardando o outro ir embora. Na letra D vai falar sobre a necessidade de lutar. O guerreiro mais jovem faz o desafio, o samurai aceita, mas em algum momento fala sobre a necessidade da luta em si, da violência física? Também não encontramos isso. Então agora fica mais fácil de entender a nossa justificativa. Olha só, bonitos, o samurai, por ser mais velho, ele demonstra com seu comportamento que nós não podemos deixar a ofensa do outro nos atingir. Por isso, a resposta correta é a letra B, a importância de não se levar em conta as ações do outro contra nós. Ei, bonitos, tranquilo? Então vamos recapitular até aqui. Vocês aprenderam que para identificar o assunto do texto, é importante vocês marcarem as palavras-chave. Fora isso, com certeza é inferir se o sentido é denotativo ou conotativo para fechar a resposta final. E aí, turma? Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é: leia o título e os subtítulos com muita atenção. O título de um texto geralmente já dá uma boa dica do tema central. Preste atenção também aos subtítulos. Eles vão dividindo o texto em partes e vão te ajudar a entender melhor o tema central desse texto. Agora, brilha, garoto! Agora vamos para mais esse texto. Como escolher os livros ideais para minha criança? Para que os livros possam de fato transformar a vida das crianças, bem como suas histórias e até suas famílias, é importante selecioná-los com atenção e muito carinho. Isso porque cada livro é pensado para uma fase específica do desenvolvimento infantil. Os livros para bebês de 2 ou 3 anos, por exemplo, não são os mesmos desenvolvidos para crianças de 7 anos de idade. Ou seja, ainda que chamem a atenção das crianças de diferentes idades, os livros devem ser adequados e interessantes para cada pequeno ou pequena. Quando as crianças vão crescendo, os livros em materiais diversificados com ilustrações vivas e textos imaginativos são bastante recomendados. Assim, elas podem conhecer diversos formatos de livros infantis, ampliando seu mundo cultural. Agora, meus queridos, o desafio é: qual é o assunto tratado no texto? A letra A diz que é sobre livros de histórias em quadrinhos. A letra B, sobre tipos de livros para cada idade. A letra C, sobre livros apenas para bebês. A letra D, sobre o comportamento das crianças.
Então, meus queridos, se voltarmos ao texto, perceberemos que histórias em quadrinhos não são citadas. A letra B diz o seguinte, sobre tipos de livros para cada idade. Será que é essa a resposta? Sim, é essa. Nós podemos comprovar com o seguinte trecho. Isso porque cada livro é pensado para uma fase específica do desenvolvimento infantil. Então percebemos que esse texto vem falar sobre o livro adequado para cada idade, cada fase da vida infantil. A letra C diz o seguinte, sobre livros apenas para bebês. Bom, o texto fala sobre livro para bebês, mas não apenas para bebês, porque ele cita também crianças de 7 anos. Na letra D diz o seguinte, sobre o comportamento das crianças, e em nenhum momento o texto vem falar sobre o comportamento das crianças. Quem acertou, hein? Eu sabia que era você, eu sempre aposto em você e eu sempre acerto. Prestem atenção nesse texto aqui, ó. Receita de bolo. Deu até foi uma fominha aqui. Vejam só, para fazer esse bolo, eu preciso de meia xícara de chá de óleo, 3 cenouras médias raladas, 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. E o modo de preparo é o seguinte, em um liquidificador, coloque a cenoura, os ovos e o óleo, depois misture. Acrescente o açúcar e bata novamente por 5 minutos. Em uma tigela ou na batedeira, adicione a farinha de trigo e depois misture novamente. Acrescente o fermento e misture lentamente com 1 colher. Asse em um forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por um tempo de 40 minutos. Eu aposto que esse bolo ficou delicioso, mas o que me interessa neste momento é saber qual é o assunto do gênero textual acima. A letra A diz o seguinte, a receita de um bolo de cenoura. A letra B, a lista de compras para fazer um bolo. A letra C diz, a receita de um bolo qualquer. E a letra D diz, o forno para assar bolos. Aí, galerinha, a letra D pode ser eliminada de cara, porque o gênero textual é receita e o forno é apenas um instrumento utilizado para finalizar esse processo. A letra C diz o seguinte, a receita de um bolo qualquer. Vamos lá, se a gente voltar ao texto, vamos perceber que, depois de meia xícara de chá de óleo, nós temos 3 cenouras médias raladas. Então, nós podemos constatar que não se trata de um bolo qualquer. Esse bolo vai ter um sabor específico? Sim. A letra B diz a lista de compras para fazer um bolo. Bom,
Tem uma lista? Sim, mas em nenhum momento é citado para que se comprem esses produtos. A letra A diz a receita de um bolo de cenoura. E voltando à receita, de fato aparecem 3 cenouras médias raladas que serão a base do sabor deste bolo. Então, a resposta correta é a letra A, de fato. Para quem acertou, meus parabéns. Para quem não acertou dessa vez, há sempre uma próxima. E aí, galerinha, tudo bem? Prontos para mais uma questão? Então vamos nessa. Prestem atenção no texto. Álbum da Copa. Se achar essas figurinhas, não colhe. Elas podem valer uma fortuna. Para os colecionadores de figurinhas, já temos o álbum da Copa do Mundo de 2022. Muitos já começaram a colecionar e a conhecer os jogadores do torneio. Precisamos saber também que existem figurinhas especiais que podem valer uma fortuna. São as chamadas figurinhas extras. Elas trazem 20 jogadores em 4 tipos de cor: bordô, bronze, prata e ouro, e são encontradas nos pacotinhos nas seguintes proporções, segundo o anúncio da Panini da Alemanha. Uma figurinha extra bordô a cada 190 pacotinhos, uma figurinha extra bronze a cada 317 pacotinhos, uma figurinha extra prata a cada 950 pacotinhos, uma figurinha extra ouro a cada 1.900 pacotinhos. Queridos, perceberam que esse texto é bem diferente dos textos de questões anteriores? Isso porque esse texto é do gênero jornalístico e a função dele é informar sobre determinado acontecimento. Bom, mas o meu objetivo aqui é saber que, de acordo com a leitura do texto, qual é o foco da notícia? Vejam só, a letra A diz o seguinte: as figurinhas do jogador Neymar. A letra B, a Copa do Mundo de futebol. A letra C, as figurinhas especiais do álbum da Copa do Mundo. A letra D, demonstrar os colecionadores que têm muitas figurinhas especiais. Vamos lá! A letra A diz que o foco da notícia são as figurinhas do jogador Neymar. Se voltarmos ao título, lá embaixo há a exposição de algumas figurinhas, e nem todas são do jogador Neymar. Além disso, no texto há a informação de que elas trazem 20 jogadores em 4 tipos de cor: bordô, bronze, prata e ouro. Então aí já descartamos a letra A,
que não é sobre as figurinhas do jogador Neymar. Letra B diz que é sobre a Copa do Mundo de futebol. Bom, nós podemos perceber que o foco não é a Copa do Mundo de futebol, e sim o álbum de figurinhas. Se fosse sobre a Copa do Mundo de futebol, teríamos aí grupos, né? Teríamos aí as fases de grupos, fases eliminatórias, entre outras informações acerca do campeonato. A letra C diz as figurinhas especiais do álbum da Copa do Mundo. No título, a gente tem uma informação prévia, que é o seguinte: álbum da Copa. Se achar essas figurinhas, não colhe. Elas podem valer uma fortuna. Mais adiante no texto, temos: precisamos saber também que existem figurinhas especiais. Notem aí o substantivo figurinhas e o seu adjetivo especiais, que podem valer uma fortuna. E aí, um pouco mais à frente, ele vem falar sobre as características e as proporções para encontrar essas figurinhas nos álbuns. Então, nós temos a certeza agora que a letra C é a resposta correta. Na letra D diz o seguinte: demonstrar os colecionadores que têm muitas figurinhas especiais. E não foi o foco do texto demonstrar quem são esses colecionadores e se eles têm muitas ou poucas figurinhas especiais. E aí, galerinha, perceberam como fica muito mais fácil saber a resposta quando a gente elimina de cara aquelas que não têm nada a ver com o texto? Perceberam que para resolver as questões, você precisa fazer uma boa leitura, destacar os elementos que se repetem, saber quais são os objetivos de determinado gênero, também fazer relação entre título e texto. Além disso, devemos eliminar as alternativas que não têm a ver com o nosso texto. Até a próxima e fui!